Galera, no vídeo de hoje eu tô aqui com o meu caderninho, já engatei de um vídeo pro outro. E nesse daqui, o insight que eu quero trazer pra vocês foi em cima de um vídeo que eu vi esses dias, que é um conselho muito bom, que eu acho que é uma coisa pra gente refletir aqui, refletir mesmo. Vamos lá? Que é o seguinte, a frase do vídeo era assim, ó: por que você está querendo viver o mesmo relacionamento com outro cara? Tipo assim, por que você tá querendo reviver, ou por que você tá tendo os mesmos erros, está insistindo nos mesmos erros? Tipo assim, a gente vai para relações, as relações elas são necessárias porque elas são espelhos de nós, certo? Então, se num último relacionamento, ou último caso que você teve, alguma coisa assim, você percebeu que, tipo assim, isso aqui eu faço muito com frequência em quase todos os meus relacionamentos e eu preciso mudar. É aquilo de como é um espelho, relacionamentos são espelhos, é você enxergar o que você se vê, o que você faz ali que não é saudável, e na próxima fase da sua vida, você aplicar e fazer diferente. Então, uma coisa que eu percebi, nesse vídeo em si, ela tava contando de uma amiga dela, a moça do vídeo lá era psicanálise, de uma amiga dela que ela sempre repetia as mesmas coisas, só que em outro relacionamento com um outro cara. Então, o insight que eu quero trazer é da gente se observar, e se a gente entendeu de algum traço, alguma coisa que a gente faz que não é bom, saudável, a gente ter essa consciência de que no próximo eu farei diferente. Então, por exemplo, o exemplo que eu quero trazer aqui hoje meu. Eu sou uma pessoa que gosta muito de conversar. Eu falo muito, eu gosto muito eu me empolgo, eu sou uma pessoa empolgante. E outra coisa que eu quero trazer aqui também, no meio disso, nossa, eu conheci um cara, ele é super legal, os nossos rolês, eles são tão intensos, é tão mágico, é tão... Nossa, eu me sinto assim... Eu vejo ele assim, sei lá, inspiração, sabe? Admiração é a palavra, por tal pessoa. Eu quero que você entenda que, para eu mesma, que aquilo que você viu no outro, eu sempre falo essa frase, aquilo que você vê no outro em potencial, também tá em você. Então, às vezes, sabe aquela frase, tipo assim, o rolê só foi legal, o date só foi legal porque eu sou uma pessoa legal. E é isso, gente, aquilo da gente colocar o cara num pedestal, tipo, esse cara, ele é incrível, eu tenho uma admiração por ele, é porque isso tá em você também. Se você viu isso no outro, pode ter certeza que isso tá em você também. Então, foi legal, foi incrível, foi intenso, foi mágico, porque você é uma mulher intensa e mágica, entendeu? Então, eu demorei pra entender isso, porque já vivi coisas que... Mas no fundo, como relacionamentos são espelhos, eu percebi o cara era nada mais, nada menos que um reflexo de mim, sabe? Eu era uma pessoa admirável também, eu era uma pessoa mágica, mas enfim. Mas uma coisa que eu faço, ainda aplico, é que por eu gostar muito de conversar, ser muito comunicativa, eu sou muito intensa no início. Isso é um padrão. E, sabe, esses dias eu até ouvi uma leitura de tarô no meu For You. Eu nunca fiz essas leituras, mas sempre eu paro pra escutar. Inclusive é de uma amiga minha taróloga que eu escutei. E pra mim foi muito pra mim aquela leitura. E ela tava falando, né? Uma leitura amorosa. E aí ela falou, vai chegar uma coisa nova pra você e você tem que engolir, não. Você tem que comer isso com calma. Nossa. Não dessa forma que vocês estão pensando, como eu coloquei as palavras aqui. Mas na leitura ela falava assim, ela trouxe até uma música da Ana Vitória, eu acho, que fala assim: você é um doce que eu aprendi a comer devagar. Então ela quis dar um exemplo, tipo assim, vive esse começo com calma. Quando você gosta muito de uma comida, você não saboreia, você não... Aí eu pensei, eu não saboreio não, porque eu como muito rápido. Tem um problema aí alimentar que eu preciso melhorar, porque eu... Sabe, gente? Mas ainda fiz essa brincadeira, né? Pensando alto. Mas
realmente no começo a gente tem que poder saborear as coisas. É um padrão que talvez eu tenha que melhorar, poder. Vai com calma, sabe? Que às vezes tinha um padrão, tipo, eu conheço, aí não sei o que, aí depois eu acabo me decepcionando. Porque eu fui com muita pressa. No começo eu não dei espaço pra poder saborear aquilo, sabe? Perceber, tipo, realmente uma pessoa boa pra mim, que eu devo me entregar no meu coração. Entendeu? A gente tá melhorando. Mas assim, ela trouxe isso, né, de você saborear isso com calma. E é uma coisa que eu percebo que às vezes no início eu sou muito, sabe, bola pra frente, muito intensa, tipo, meu Deus, nossa, é o amor da minha vida, acho que a gente vai casar, sabe? Ele vai comprar uma passagem pra vir pro Brasil, a gente vai se conhecer, vai ser um romance, assim. Não, gente, às vezes não é assim, né? Mas nisso de eu ser muito intensa no início, acho que comunicação por WhatsApp, que foi até um exemplo da moça que ela deu no vídeo dela, que ela viveu um relacionamento ruim, onde a comunicação deles era baseada em conversas do WhatsApp, e aquilo, tipo, deixou ela ficar viciada muito em mensagens, sabe? Uma certa dependência, e no atual relacionamento dela, ela faz totalmente ao contrário. A gente tá em uma discussão, vamos se encontrar pessoalmente, a gente resolve isso pessoalmente. E aí eu trouxe esse insight pra mim também, porque também é uma coisa que eu faço, assim, a gente, mulheres, que temos uma tendência até ficar em uma dependência emocional, a gente tem que tomar, be careful, tome cuidado, porque senão a gente pode cair. Isso eu acho que é uma coisa até meio que comum, eu não sei, mas com o passar de você ficar muitos anos vivendo com uma pessoa, você pega, assim, uma dependência emocional dela. Então, por isso que, principalmente nós mulheres, porque pros homens, meu, às vezes eu vejo as meninas falando, brincando, mano, eu queria ser homem. Porque os caras, eles não deixam de viver a vida deles. Sabe, eu acho que eu sempre admirei os homens, aqueles homens que fica. Sempre admirei. Mas sabe, aquela galera, tipo, sempre admirei uns caras que tem uma vivência, tipo assim, ele tem um esporte, sei lá, o esporte dele é andar de skate. Então, de final de semana ou à noite, ele tá ali andando de skate com a galera dele, tem os amigos dele do skate. Acho isso o máximo. E aí, se ele tá conhecendo uma garota, uma mulher, ele não vai deixar de andar com os amigos dele o final de semana dele do skate, com a família, a galera do skate, do esporte dele, pra dar toda a atenção em você. Ele não vai deixar isso de lado. E nós, mulheres, deixamos. A gente deixa. Eu fico puta quando tem umas amigas minhas que, mano, só manda mensagem quando elas precisam conversar sobre os relacionamentos delas. E quando não é uma coisa natural a se fazer, gente. Tô falando isso por mim também. A gente tem que tomar cuidado para não deixar isso, né? E então, tipo assim, eu por mensagem eu sou muito intensa. Às vezes eu gosto de ficar falando por um tempo, assim, sabe? E uma coisa que a gente tem que aprender, que eu já até aprendi isso, é não deixar os nossos projetos de lado. Tipo assim, ó, se eu tenho que estudar, eu tenho que aplicar para algumas vagas, eu tenho que dar uma atenção aqui. Meu, faz primeiro o que você precisa. Primeiro é você e o que você precisa ser feito, e depois o outro. Depois eu vou checar aquela mensagem, sabe? Se você precisa acordar no outro dia cedo, você vai passar a noite falando com a pessoa, isso vai afetar a sua rotina. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. E é isso que eu refleti. No geral, eu tenho uma tendência a ficar, tipo, conversar muito, me empolgar muito na conversa, né? Até tava falando com um gringo para treinar meu inglês por mensagem, e aí ele pegou e falou assim: o fuso horário, né, gente? Gente, isso aqui é uma dificuldade de quem tem, assim, amores, sabe? De longe, de viajantes, de viagens. Aí você conhece o cara é do outro lado do mundo, aí ele vem, ele compra uma passagem pra te ver no Brasil, sabe? Uma coisa meio... Para de romantizar, minha filha, para de romantizar, que a gente tem que tomar cuidado, seja o homem brasileiro, seja o homem gringo. Mas enfim, vamos continuar? Então tem a diferença ali de fuso horário. Então, continuando nesse exemplo, eu tava falando com esse gringo pra treinar meu inglês, e ele pegou e falou assim: você me fez, né, ficar até 7 horas da manhã aqui, o horário do meu país, pra ficar falando com você, porque você é uma pessoa que tem um charme e que faz a pessoa ficar na conversa. É jeitinho libriana, né, meus amores? Mas aí, eu peguei nessa frase que ele falou, que você tem um charme pra se atrair as pessoas pra conversar, realmente, que eu gosto muito de conversar. E um dia eu vou conseguir me expressar o tanto que eu me expresso em português e em inglês também, amém? Meu Deus, mais uma coisa que eu aprendi com esse gringo.
com esse gringo não, né? Com a vida. De que o inglês, ele é necessidade da gente poder se expressar o tanto que a gente se expressa em português e em outra língua também, meus amores. Mas aí, né, ele falou isso e é por conta desse meu lado de gostar muito de se comunicar, né? E aí, só que rolou isso de fuso horários diferentes, varamos a noite conversando, e no outro dia eu precisava acordar cedo, então perder ali um compromisso de manhã, tipo assim, acabei não indo na academia porque eu estava cansada. Na verdade, semana toda eu estava acordando cedo pra fazer aulas de inglês, tá? Então não foi só por causa desse dia realmente eu virei um pouco mais, mas eu já estava cansada a semana toda, porque a semana toda eu tô dormindo mal, assim, porque eu tô acordando cedo, porque eu também faço aula com a professora que é de outros fusos horários. Vamos lá? Vamos lá? Aqui é tudo internacional, aqui as minhas vivências. Mas enfim, e aí eu falei, trouxe isso pra refletir, né, realmente eu preciso tomar cuidado com não deixar a minha rotina por conta disso aqui. Trouxe isso à tona de que realmente eu tenho a tendência de querer ficar muito tempo no celular. Às vezes você pode cair numa dependência emocional ali, de quando corta tudo, porque realmente é assim, né? Você começa a conversar com a pessoa, aí vê que a pessoa naquela boa pinta, e quando você corta, pá, você tira de uma vez a pessoa da sua vida, assim, você sente aquela dependência de mensagem, de acordar com um bom dia. Então isso não é saudável. Então essa é uma reflexão que eu trago pra vocês no vídeo de hoje. Não tenta viver o mesmo relacionamento, fazer as mesmas coisas. Tipo, se você já trouxe à tona um padrão seu de erro nisso daqui, eu preciso melhorar pra não cair numa certa dependência, eu preciso ser, né, melhor, pra mim, por mim, pelo meu bem, pelo bem do outro, pra se cuidar, pra proteger a nossa mente e o nosso... Tomar cuidado mesmo em relacionamentos, mulheres, que tomar cuidado com o nosso emocional, né? Porque além da gente ter cuidado com nós mulheres no sentido tipo, mano, hoje em dia, uma frase que eu quero trazer aqui pra vocês é: se vocês têm algum problema, gente, emocional, vamos fazer uma terapia pra entender um padrão seu, alguma necessidade de... Qual que é a palavra? Quando você precisa de necessidade de... Tá na ponta da língua. Aprovação, sabe? Você precisa de aprovação. Tem esse padrão. Tô falando com mulheres aqui, você não é mais menina, você já é mulher. Então, esse padrão que você tinha ficou no seu passado. Hoje, você, mulher, com a idade que você tem, já tendo que construir a sua vida, o seu trabalho, o seu futuro, a sua carreira, eu quero que você reflita em cima de... Não é mais sobre alguém te aprovar. Você não precisa, isso eu falo pra vocês e falo pra mim também. Você não precisa mais de aprovação. Você não... Vou olhar no fundo do seu olho pra falar isso. Você não precisa mais de aprovação da sua família, que não te deu apoio no que você precisava de apoio, que eram os primeiros que deveriam te apoiar. Você não precisa de aprovação de namorado, de amizade. Você precisa da sua aprovação. Você é uma mulher crescendo, construindo algo que só você sabe, o que é bom pra você. Então você é a única que você se deve satisfação. Então não é mais sobre um cara, um homem te dar essa aprovação. Pra você, mulher, hoje é muito mais complicado, porque você pode engravidar de um cara que não vai ser bom pra você, pro seu futuro. E aí você, porque a gente sabe que cai tudo da mulher. Você vai ter que cuidar dessa criança sozinha. Então você pode mudar totalmente a rota do seu futuro. Então não é mais sobre isso. É sobre você... Até perdi o fio da meada, gente. Mas é sobre você ser boa pra você, sabe? Então você tomar cuidado com isso também. Além da gente tomar cuidado do nosso emocional, a gente também tomar cuidado com perigos, gente, na nossa vida, sabe? A mulher, ela corre esse risco de engravidar ali, enfim. Mas enfim, esse é um insight que eu trouxe pra vocês hoje, pra você refletir. Se você já percebeu algo que você faz errado ali no relacionamento, não aplica isso no próximo. Traz isso à tona pra sua consciência. Muda esse padrão, entendeu, gente? Amo vocês e é isso. Be careful. Tomem cuidado com o que tem de vocês.